No capítulo 11 de Neemias, seria o antepenúltimo capítulo, aí, já nos aproximando do final do livro, um tema que aparece é o preenchimento da cidade reconstruída e seus adjacentes. O que nós vamos perceber aqui no capítulo 11? Havia muito espaço em Jerusalém não preenchido ainda. Isso vai estar no capítulo 4 de Neemias, no versículo 19. Eu vou ler aqui, diz assim, capítulo 4, verso 19. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Ainda havia muito espaço não ocupado na cidade de Jerusalém. E o que vai acontecer agora? Assim houve a necessidade de preenchimento da cidade. Aqui no Neemias, capítulo 11, verso 1 e 2, está escrito: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam entre outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Pelo texto você percebe que havia muita gente habitando nas cidades adjacentes, circunvizinhas, nos vilarejos, nas pequenas cidades próximas da cidade de Jerusalém. Só que a cidade de Jerusalém precisaria ser preenchida, porque segundo o texto que acabamos de ler, o outro texto anterior, havia ainda muito espaço, o povo estava um muito longe do outro. Então esse é o tema central do capítulo 11, o preenchimento da cidade. Vejamos aqui, o capítulo ele é estruturado pelos grupos que são mencionados. Quando você faz uma leitura atenta do capítulo, você vai perceber que o capítulo vai mencionar grupos distintos que foram habitando na cidade. Vejamos. 2 tribos são mencionadas primeiro, os versículos 4 a 9. Aqui no verso 4 diz assim: habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, aí vem uma lista. Aí no verso 7, são estes os filhos de Benjamim, e vem outra lista de famílias. Então, o primeiro grupo a ser mencionado, a preencher a cidade de Jerusalém, são famílias dessas 2 tribos, Judá e Benjamim. A pergunta é, quais são as razões dessas tribos serem mencionadas? Quais são as razões dessas tribos, sendo que Israel tinha 12 tribos? Muito bem. Juntamente com a tribo de Levi, estas 2 tribos foram remanescente de todo Israel após os cativeiros sofridos. A nação de Israel era uma, mas no ano 722 a.C., na verdade, depois a nação se dividiu entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ali ficou com 10 tribos e o Reino do Sul com 2 tribos, Judá e Benjamim, e os levitas também estavam ali, é lógico. Isso foi na rebelião de Roboão, logo após ali o reinado de Salomão. No ano 722 a.C., o Reino do Norte foi levado para o cativeiro assírio. E no ano 605 a.C., o Reino do Sul foi levado para o cativeiro babilônico. Okay? Na verdade, essas 2 tribos, Judá e Benjamim, juntamente com a tribo de Levi, foram as únicas tribos que permaneceram fiéis por ocasião da rebelião de Roboão. Vejamos aqui. Dessas 2 tribos também vieram os primeiros reis de Israel. Da tribo de Benjamim veio Saul, o primeiro rei de Israel. Isso está escrito em 1 Samuel 9, 16 e 20. E da tribo de Judá veio Davi. Embora Davi ele veio da tribo de Efraim, porque o seu pai era efraimita, só que Davi foi o primeiro rei da tribo de Judá e depois ele foi rei de todo Israel. Então essas 2 tribos, elas são históricas na história da nação de Israel, assim na narrativa da nação de Israel, porque dessas 2 tribos vieram os primeiros reis de Israel, ok? E também da tribo de Judá viria o Messias. Então, além de serem tribos que permaneceram fiéis por ocasião da rebelião de Roboão, segundo motivo, dessas 2 tribos vieram os primeiros reis de Israel, Salomão e depois o rei Davi. Estas tribos também permaneceram fiéis a Deus na apostasia de Roboão, como já mencionei, na divisão do reino de Israel. 1 Reis, capítulo 12, verso 21, menciona essas 2 tribos como sendo fiéis. Avancemos. A tribo de Levi também é mencionada. Então, o capítulo ele avança por grupos. Então, a tribo de Judá,
tribo de Benjamim, e depois a tribo de Levi também é mencionada. Embora o nome da tribo de Levi, o nome Levi não seja mencionado, mas os seus familiares, as famílias desta tribo são mencionadas. De que maneira? Aqui no versículo 10, dos sacerdotes, nós bem sabemos que os sacerdotes eram da tribo de Levi. Verso 15, dos levitas, aqueles que estavam encarregados do canto no santuário dos levitas. Dos porteiros, no versículo 19, estas três classes, elas pertenciam à tribo de Levi. Por exemplo, os porteiros que cuidavam das portas dos castelos, dos palácios de Jerusalém, do santuário, eles eram da tribo de Levi. Isso confirma onde? 1 Crônicas, capítulo 9, versos 24 a 27. Os porteiros eram levitas. Então, para repovoar a cidade, nós temos aqui as três tribos remanescentes. Judá, Benjamim, tribos reais, tribos das quais vieram os primeiros reis de Israel, e depois a tribo de Levi, a tribo sacerdotal. E depois os restantes de Israel, eles são mencionados em Neemias capítulo 11, verso 20. Vamos ler aqui. Neemias capítulo 11, verso 20 diz assim: o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceram em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. E por último, as aldeias, Neemias capítulo 11, verso 25. Quanto às aldeias, aí vem uma relação de aldeias. Então é dessa maneira que o capítulo ele é estruturado. Tribo de Judá, tribo de Benjamim, tribo de Levi, e depois os restantes de Israel, e depois as aldeias. E aí o capítulo termina da mesma maneira como iniciou, falando da tribo de Judá e Benjamim. Bem, o que nós aprendemos aqui no capítulo 11? Nós temos uma lição importante. Talvez você esteja em casa preocupado assim. Como que eu posso entender tantos números? Como que eu posso entender tantos nomes de famílias? Qual a mensagem que Deus quer me trazer? Talvez você esteja lendo esse capítulo, talvez esteja até cansado de ler tantos nomes, fulano, filho de Beltrano, Cicrano, uma cidade, nome de outra cidade. O que está por detrás desses nomes? Na verdade, a lição e a mensagem que nós temos aqui no capítulo 11 é a seguinte: Deus cumpriu a sua palavra em trazer o seu povo remanescente para Jerusalém restaurada. Deus havia prometido que Jerusalém seria restaurada e que Jerusalém seria habitada novamente, seria reabitada, poderíamos dizer assim. Jerusalém voltaria a ser preenchida. E no capítulo 11 é o cumprimento da palavra de Deus. É interessante que Esdras e Neemias são livros que mostram o cumprimento das profecias que Deus havia dado através do profeta Jeremias, do profeta Isaías, que por mais que a nação de Israel, a nação de Judá, passasse pelo cativeiro babilônico, eles retornariam para Jerusalém. E Jerusalém seria restaurada. O capítulo 11 é uma demonstração do cumprimento desta profecia. Capítulo 12, nós temos uma ênfase aqui na presença dos sacerdotes para a dedicação dos muros. É interessante aqui a cena, por quê? Sacerdotes levitas são mencionados na lista de Neemias, capítulo 12, versos 1 a 26. Nós estamos aqui com o capítulo 12, verso 1 a 26, nós temos a lista aqui de sacerdotes e levitas. Os levitas foram convocados para cantarem louvores na dedicação dos muros, ok? Neemias formou 2 coros de levitas para cantarem na dedicação. Essa parte aqui é muito interessante. Leia comigo o texto. Neemias capítulo 12, versículo 31. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do muro. É interessante. Vamos imaginar a cena, fica mais fácil da gente entender. Neemias ele organiza o grupo de levitas e ele forma 2 coros. Um vai para um lado, outro vai para o outro, ok? Acredito que você já desenhou a cena aí na sua mente. Vamos lá. Os coristas, eles caminhavam cantando sobre os muros da cidade, liderados e ladeados por Esdras e Neemias. Se você ler o capítulo 12, a partir aqui do versículo 31, você vai perceber que os 2 grupos de coristas, eles iam sobre o muro da cidade, sobre os muros da cidade. Neemias ia liderando um coro e Esdras ia liderando outro. De que maneira a gente percebe isso? Versículo 36, diz aí, Esdras, o escriba,
ele ia à frente do primeiro coro.